Olá, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso assunto aqui é: comecei a introdução alimentar. Será que eu estou no caminho certo? Como saber este caminho? Se vocês estão aí na sua casa com seus bebês trilhando o caminho certo. Então, o assunto vai ser esse, né? Então, a gente vai conversar sobre o que é o caminho certo, né? Então, primeiro, né, eu sou Carol Leivas, eu sou nutricionista infantil, eu trabalho com introdução alimentar, então eu guio mães com bebês até 2 anos a se sentirem seguras e terem filhos que comem bem e de tudo. Então, até a questão do comer bem, né? O que é o comer bem para você? Né? Esse comer bem, ele está relacionado à quantidade, à variedade. Boa noite para quem está entrando. Então, o que seria o comer bem? Né? Esse comer bem, ele não tem uma definição exata, né? Porque ele depende muito da nossa visão, então da minha visão, da sua visão, né? Enquanto nutricionista, eu tenho um embasamento para chegar no meu conceito do que é um comer bem, né? E o caminho certo? Qual é esse caminho, né? Como que a gente faz para medir qual é o caminho certo? E se você não tiver no caminho certo, como corrigir? Então, se o caminho não está certo, a rota não está muito legal. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouquinho para conseguir chegar lá no final. E esse final, o que seria? Então, são esses pontos que eu vou falar hoje aqui, tá? Que eu vou conversar com você. Então, a gente vai começar falando sobre o comer bem, né? O que é o comer bem? Então, o comer bem ele vai variar muito. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil alguns costumes e que talvez aqui no Brasil, então, o comer bem vai estar relacionado a algumas questões, em outros países, né, a outras questões. O comer bem também, ele pode ser que ele mude com o tempo. Então, se a gente for pensar antigamente, o que era mais esse comer bem? Né? Estava mais relacionado aqui à quantidade. Né? Por quê? Porque se passou um período, né, de fome, então os nossos avós, bisavós, tataravós, então tinham muito a questão da quantidade, né? E eu lembro que a minha avó sempre falava, né? Ai, minha filha tá magrinha. Falava pra minha irmã tá magrinha. Por quê? Porque antigamente a saúde estava relacionada como as pessoas falavam, ah, ser farta, ter carnes, né? Então, as pessoas que eram magras estavam com um indício, talvez, de doença. Talvez não tinham comida e então estavam doentes. Então, o comer bem estava relacionado muito à quantidade. Né? E também, se a gente for pensar muito antigamente, a gente não tinha tantos produtos ultraprocessados que têm uma qualidade nutricional muito ruim. Né? Então, por isso que hoje nós temos um outro cenário nutricional, mas ok. Então, o comer bem pode ser que ele mude. Né? Então, antigamente tinha muito essa questão da quantidade. Hoje, a gente sabe que o comer bem, de uma forma bem ampla, é mais relacionado à variedade. Então, a variedade que, se a gente for pensar no seu bebê, então a variedade que o seu bebê aceita. Então, quantos tipos de fruta ele aceita? Quantas preparações diferentes ele aceita? Então, mais relacionado a essa variedade. Então, ele é mais amplo, né? E também algo que a gente pode ficar, ainda não está bem claro isso, da questão do raspar o prato, né? Porque antes também, né? Tinha essa questão do raspar o prato. Eu lembro quando eu era pequena, eu já estava achando que sabia alguma coisa, e um dia eu falei para minha mãe: não, eu quero servir minha comida, eu quero colocar minha comida no prato. E que é algo que a gente começa a fazer realmente lá, né, com as crianças 7, 8 anos, que é uma autonomia supervisionada que a gente chama. Ou seja, a gente vai deixar a criança se servir, mas supervisionando para tentar ajudar a criança, porque muitas vezes a criança não tem noção
do quanto colocar no prato com relação ao seu apetite. E aí foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu coloquei muita comida e a minha mãe dizia: não, chega, já tem muito. Não, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. E obviamente eu não comi, né? E embora a minha mãe não tivesse muito essa questão de ter que comer tudo do prato, o meu pai tinha. E eu lembro que a gente tinha um pratinho que ele tinha uns desenhozinhos, tinha uns macaquinhos, umas bananinhas, e aí sempre ficava essa questão do tipo, o que que já tá aparecendo aí no seu prato, né? Mas aí nesse dia que eu resolvi, né, bater firme com minha mãe, não, eu vou me servir, eu vou comer tudo, obviamente que eu não consegui. Aí o meu avô apareceu. E eu estava então de castigo porque eu não tinha comido, né? E aí meu avô apareceu e a minha mãe, ele perguntou, cadê, né, a Carol? Minha mãe disse, tá lá, né, tá lá na cozinha de castigo porque ela não comeu tudo. Explicou pra ele, tá, então eu vou lá conversar com ela. Aí o que que meu avô fez? Comeu a comida, obviamente, né? E aí ele chamou a minha mãe e falou, pronto, ela já comeu tudo. A minha mãe sabia que não tinha sido eu, que tinha sido ele, né? Mas enfim, aí eu então pude sair do castigo porque eu tinha comido tudo do prato. E essa questão do comer tudo do prato, eu falo bastante com as famílias quando eu atendo que não é o adulto, né, não é quem está cuidando a criança, a mãe, o pai, a avó, o tio, o irmão, que vai determinar qual é a quantidade que a criança vai comer. Então, esse comer, raspar todo o prato, comer tudo que está no prato, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu tirar, mas que ele não vai estar vinculado ao comer bem. Então, se você aí está achando que comer tudo do prato, raspar o prato, estaria relacionado ao comer bem, então saiba que não está. E se por acaso algum dia, né, você pensou ou tentou fazer com que o seu bebê comesse além do que ele gostaria, não faça, tá? Porque a gente não vai estar levando este bebê para o caminho certo. Que a gente vai falar mais do caminho certo. Então, as coisas mudam, né? Então, hoje, aqui, né, com as minhas filhas, então, desde pequena, né, a gente fala a questão da saciedade. Por quê? Porque o bebê, ele tem a sua autorregulação. Então, ele sabe o quanto ele precisa comer para ficar saciado. Embora a gente não queira acreditar, né, nesse poder que o corpo tem, que o bebê tem, subestimamos, né, essa inteligência já que o bebê tem e ficamos tentando forçar o bebê a comer. E aí aqui com as meninas, né, então, sempre com a Valentina, né, pequena, sempre verbalizei, tá saciada, não quer mais, acabou, fazia alguns sinais, e aí ela, né, e a gente, com o tempo, né, nós temos descritos sinais, tanto da criança, do bebê com fome, quanto saciado, mas eles variam, então assim, de repente, os sinais que eu falar para você, nossa, nada a ver, o seu filho não apresenta aquilo, então quer dizer que ele não está saciado, ele deve querer comer mais, então eu vou tentar. Mas talvez a forma como ele vai demonstrar para você vai ser diferente, e isso você vai conseguir entender. Então você precisa ter essa clareza de entender qual é o ponto que o seu bebê está saciado. E aí então aqui a gente sempre pergunta para as meninas: deu, tá bom, tá, não quer mais, tá saciada, já passou a fome, tá com a barriguinha cheia. Então depende como que você vai verbalizar e acho legal a gente associar algum sinal. Quando foi com a Dora, eu aprendi, acho que era sinais das mãos, língua das mãos, alguma coisa assim, que a gente fazia alguns sinais e sempre associava. Eu falava pra ela, quer tomar água, quer tomar água. Então, ela fazia esse sinal que ela queria tomar água. E aí que ela não queria mais, era assim, acabou, acabou, não quer mais. E aí, com o tempo, ela já começava a nos mostrar os sinais do que ela queria, porque ela ainda não conseguia falar. Depois que ela começou a falar, a gente não fez mais os sinais, tanto é que eu já nem lembro mais o que era, tá? Então, isso também começa a nos remeter a um sinal do comer bem. Esse bebê que ele sabe o momento que ele tá com fome, então quando é bem pequenininho, que tá só mamando, o bebê começa a chorar, já é um indício de que o bebê tá com fome, então você vai lá e dá uma mamar para ele. E também ele para de mamar quando ele já tá saciado. E a mesma coisa ele vai fazer com o comer, tá? Mas assim, só lembrando, né, que esse bebê que logo que começa a introdução alimentar, ele ainda não sabe muito o que é aquela comidinha e vai matar a fome dele, tá? Deixa eu só parar um pouquinho aqui no que eu tô falando, só para ver aqui uma pergunta. A Elisete
Tá perguntando, e a consciência em aceitar e respeitar o corpo do outro, do filho? Sim, eu acho que é essa questão, né, da gente realmente respeitar e entender, né, que eu acho que ela tá falando assim com relação quando eu tava falando que antigamente a gente tinha essa questão e algumas pessoas ainda têm, né, essa questão da quantidade, então, de raspar o prato e tal. A gente não tá respeitando esse bebê, né, não tá respeitando essa criança quando ela fala, não, eu não quero mais, é, eu já tô saciado, não quero. Ah, mas come mais uma colher, então só mais uma colherinha, né? Ai, mais duas, mais três, ai, não gostou da minha comida, ou só vai comer tal coisa, né, depois de comer. Então, tentar evitar, né? De preferência não realizar, não falar nada disso, né? Por quê? Porque se a gente acabar atrapalhando esse sistema, essa autorregulação que o bebê tem, depois ele vai ter problemas no resto da vida, como muitos de nós que hoje, né, adultos, temos vários problemas com a comida. Tem muita gente, né, que não consegue deixar a comida no prato. Eu, muitas vezes, eu tenho essa dificuldade. Então, mas aí eu paro, respiro e penso, não, eu vou deixar porque eu não quero mais. Mas tem gente que não consegue deixar a comida no prato. Meu pai ainda continua assim, ele não deixa a comida no prato, ele come mesmo não querendo. Ou quantos de nós adultos comemos por ansiedade, descontamos muito na comida. Por quê? Porque a gente não teve muitas vezes os nossos sinais de fome e saciedade respeitado, a gente não teve, né, muita voz, porque era outra época. Hoje a gente já entende que esse bebê, essa criança, ele tem que ter voz, tá? Então isso tudo muda, né? A gente vai mudando. Deixa eu ver aqui o que a Elisete falou. Meu bebê, estamos na terceira semana de introdução. Quando ele está satisfeito, ele vira o rosto. Isso, então, é um sinal, né, que ele está dando. Então, ele está demonstrando que ele não quer, ele vira o rosto, muitas vezes o bebê fecha a boca, empurra, né? Tem um sinal que a gente fala muito, é sinal de para-brisa, né? Se a gente está deixando o bebê manipular ali o alimento, o bebê começa a fazer assim, jogar tudo, jogar tudo, jogar tudo, jogar tudo, porque ele não quer mais. Chega, acabou com essa brincadeira, eu não quero mais. Né? E fecha a boquinha e a gente precisa respeitar. Por quê? Porque o momento da refeição ele sempre tem que ser prazeroso. Porque para a gente chegar lá no caminho, esse caminho, que não vai ser uma reta, né, ele tem que ser prazeroso para que a gente chegue no ponto onde se deseja, no ponto onde seria o ideal, né, para que depois o seu bebê, sendo uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, tenha a saúde acumulada, né, tenha feito a sua programação durante a introdução alimentar e consiga manter isso pelo resto da vida. Deixa eu só ver se tenha mais alguma pergunta aqui. Bom, então essa questão do comer, né, bem, ela vai acabar variando, né? E existe assim, como eu falei, enquanto nutricionista, eu tenho alguns pontos a serem avaliados no que seria o comer bem, né, para um bebê de introdução alimentar. Então, um comer bem para um bebê de introdução alimentar é receber alimentos que são os alimentos in natura minimamente processados, que seria o quê? Todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras, todos os tipos de carne, todos os tipos de feijão, né? O feijão e os do grupo do feijão, arroz, macarrão, batata. Então, esses alimentos, né, que tradicionalmente ou normalmente nós temos em casa, ou deveríamos ter em casa para alimentação. Então, é isso, né, que o bebê precisa comer. E ter um bom ambiente para esse bebê poder se desenvolver. Hoje eu estava conversando eu tenho um grupo de acompanhamento com algumas mães e, e hoje eu postei ontem um Reels falando sobre a forma de oferecer a maçã, né? Porque tem no início da introdução alimentar, então a maçã ela é muito dura, então é muito perigoso a gente oferecer um pedaço grande para o bebê e o bebê acabar mordendo e engasgando. Aí eu postei um vídeo, né? E aí hoje no grupo elas começaram a falar, e uma mãe já mandou, eu, né, tava dando só raspadinha, mas eu já fiz hoje o que tu mandou no vídeo e tal. E aí a outra mãe falou, pois é, eu tinha parado de dar, mas agora eu vou começar a dar. Então é muito bom quando a gente consegue mostrar uma luz,
né, direcionar, porque uma bebê não estava mais comendo a maçã porque não estava aceitando a raspadinha. A outra já estava enjoando de ser só raspadinha. E aí, de repente, com um ponto, né, uma dica bem simples, nossa, acendeu né, uma luzinha ali do caminho para elas e aí elas estão indo. Então, dá oportunidade, né? E aí eu falei para elas, eu falei, é muito importante que a gente confie no bebê, porque aí ela mandou o vídeo, aí a bebê tava ali, né, mastigandinho e tal. Só que quando acabou o vídeo, o bebê ainda tava com um pedaço, tinha tirado um pedaço da maçã, né, da casca, então ela tava com um pedaço maior na boca. E aí eu perguntei para ela, eu falei, tá, o que que ela fez com esse pedaço? Me conta. Aí ela falou que um pedacinho ela jogou fora e o outro pedacinho ela ficou, né, com aquela primeira mastigaçãozinha do bebê e aí engoliu. E aí eu falei para ela, pois é, a gente precisa confiar no bebê, né? E oferecer, claro, um alimento seguro. Né? Confiar não significa, então vou dar qualquer coisa e eu tenho que acreditar que o bebê vai se virar bem. Não, eu preciso oferecer um alimento seguro e confiar no bebê. Dar oportunidade para que ele possa se desenvolver. E aí cabe a nós, mães e cuidadores, aguentar, segurar o nosso medo, a nossa ansiedade para permitir que o bebê vivencie aquela experiência que talvez a gente ache, meu Deus, será? Nossa, eu nunca faria isso, né? Então, dar essa oportunidade para o bebê vai ser muito importante para a gente chegar lá no caminho. E aí, então, falando do caminho, o que seria esse caminho certo? Alguém, o que você pensa, né? O que é o caminho certo para você? Porque ó, não tem, né, descrito, eu não tenho aqui uma descrição, né, retirada de algum livro. O que é o caminho certo? Também vai depender um pouco como do comer, porque depende muito de quem está vendo este caminho. Mas eu também tenho um ponto, né, um caminho e aonde a gente deve chegar para passar para você. Então, esse caminho certo, ele pode variar, né? Essa visão do caminho certo, né? O bebê, né? A gente pode ter essa visão do bebê, né? Do caminho certo ali para o bebê, o caminho que ele vai traçando, das mães, dos pais, dos cuidadores e a informação, né? Que aí aqui no caso eu, enquanto nutricionista, com a visão, né, da nutrição infantil na introdução alimentar. Então, esse caminho certo, quando a gente pensa pelo, pelos cuidadores, então pelas mães, pelos pais, né, avós, né, eu tenho várias avós que me seguem aqui. Qual seria a ideia de caminho certo? Porque eu fiz uma enquete, né, eu sempre gosto de fazer uma enquete para trazer aqui alguns números para a gente conversar. Então eu fiz uma enquete perguntando assim, você acredita que está no caminho certo, né, com relação à introdução alimentar? Então 17% falou que acredita que sim. 31% respondeu que às vezes acha que sim, né? Então, às vezes eu acho que, né, tá indo bem. Aí de repente, tá indo bem. Então, 31% tá, né, nesse meio termo. 29% é só em alguns momentos. Então, talvez, né, o que seria este caminho certo para essas que responderam, para que ela diga que só em alguns momentos, né? E 23% falaram que realmente não acham que estão no caminho certo. E aí agora, né, pergunto para você e para que você pense. O caminho certo para você, né? Se eu te perguntasse agora, você acha que está no caminho certo? Se você já começou, ou então, se você ainda não começou e vai começar e tem uma ideia desse caminho, esse caminho certo, ele vai estar relacionado à quantidade que o seu bebê vai comer, ele vai estar relacionado à variedade que o seu bebê vai comer, ele vai estar relacionado a quanto de peso o seu bebê está ganhando, se está ganhando, né, a quantidade X, Y ou Z, ou, né, enfim. Ele vai estar relacionado a ele mamar cada vez menos e comer cada vez mais. Com o que vai estar relacionado? Ou vai estar relacionado, o bebê nunca recusa.
qualquer coisa que eu dou pro bebê, ele aceita tudo. O que que é? Qual é o seu caminho certo? Então, pense, né, o que que seria para você esse caminho certo. O bebê, a gente pode pensar, né, que o bebê ele tem, como eu já falei, né, essa autorregulação do bebê, então ele vai demonstrar o caminho dele de acordo com os sinais dele. Então, não tem como a gente forçar um bebê a comer, né? Os bebês que não querem comer, muitas vezes, alguns bebês, eles demoram mais tempo a comer grandes quantidades, a aceitar mais alimentos, porque também está um pouco relacionado com o apetite desse bebê. Tem bebê que logo no início já come bastante, bastante, bastante. Tem bebê que vai indo lá, no segundo mês já está comendo mais. Tem uns que a partir de 1 ano começam a comer melhor, e tem outros que demoram mais, que mamam mais, né? Então, é muito individual. Então, não existe uma fórmula, uma receita de bolo ou algo que diga exatamente, ah, não, mas realmente isso está com um problema horroroso e vai ser muito difícil da gente resolver. Não, porque a gente tem que avaliar aquele bebê, aquela situação que ele está, se ele está em aleitamento materno ou não. Então, é, todos esses pontos precisam ser avaliados e entender que o bebê vai ter um apetite, talvez diferente do outro bebê que você já teve, ou diferente de um outro bebê da mesma idade, se está na mesma escola, na mesma creche, um come um monte, outro não come. Então, esse caminho do bebê vai por esse lado, tá? Do apetite dele e que a gente não tem como mudar. Então, eu não tenho como obrigar um bebê a comer, né? Eu não consigo. Então, não tem muito o que ser feito. E existem algumas situações, então, se esse bebê, de repente ele não está comendo muito bem, né? Ele está recusando muitos alimentos, a gente pode fazer uma investigação se tem algo, né, fisiológico com esse bebê que está fazendo ele não conseguir comer, né? Porque aí não vai estar tão relacionado à questão do apetite dele, aos sinais dele de saciedade, mas algo que ele não está conseguindo, ou ele não consegue tolerar alguma textura de algum determinado alimento. Então, todos os alimentos que têm aquela textura o bebê não consegue. Então, aí é uma outra questão que aí a gente precisa corrigir para conseguir ir no caminho certo. Então, assim, não existe uma fórmula aqui mágica, né, para que a gente possa dizer, plim, este é o caminho certo. Eu até estou num processo de desenvolver uma ferramenta para conseguir ter essa avaliação, né, deste caminho, desta rota, para que as mães possam, através dessa ferramenta, também fazer essa avaliação, e não só eu enquanto nutricionista, né, porque nos atendimentos, então, eu sempre tenho alguns pontos que eu preciso questionar, então, que eu vou avaliar, mesmo sendo presencial ou online, né? Porque eu sempre peço vídeos, vai me passando vídeo, as mães vão passando, né? E eu vou perguntando, mas isso, aquilo, depois eu quero que me mostre um vídeo de tal situação. Com os vídeos, ou se eu vejo o bebê, né, direto na casa, eu consigo fazer as avaliações que são necessárias para entender em que ponto mais ou menos aquele bebê tá. E aí eu posso questionar a mãe, mas isso e isso sempre acontece assim ou foi só agora? Eu falei, não, foi só agora. Sempre é assim e tal. Então, conseguir entender como que tá esse caminho do bebê. O que que a gente vai avançar ou o que que a gente vai, né, focar mais para conseguir fazer com que o bebê vá seguindo o caminho. Claro que, como eu falei aqui, os bebês são diferentes, cada um é cada um. Então, essa rota que talvez esse bebê vai ir para chegar lá no ponto onde a gente quer, lá nos 2 anos, ela não vai ser a mesma, né? Ela não vai ser a mesma, mas ele vai ter que passar por alguns obstáculos para que ele consiga chegar lá. Sim, senão o caminho dele vai ser mais longo? Vai ser mais longo, vai ser mais trabalhoso, né? Então, existe essas questões. Então, alguns obstáculos que não obstáculos, né? Mas assim, alguns desafios, né? Que eu peço para as famílias. Então agora a gente vai
começar a desafiar mais com relação a isso, com relação àquilo, ou se o bebê está com alguma dificuldade ou está recusando algum tipo de alimentar, então vamos tentar isso, 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 isso. Por quê? Porque o bebê precisa, né, como se isso fosse um obstáculo, ele precisa ir passando, 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 passando para ele conseguir chegar onde ele precisa, né, conseguir avançar, atingir todos os marcos, né, que a gente tem dentro da introdução alimentar. Então, esse caminho certo, ele pode aí tá variando, né, quando eu fiz esse questionamento para as mães, do ponto que essa mãe estava pensando, né? Porque se para essa mãe o caminho certo é grande quantidade, que o bebê coma bastante quantidade. Pode ser que se o bebê está comendo pouca quantidade, mas está comendo variado, está aceitando, está feliz, está explorando os alimentos, ela está achando que tá ruim, mas na verdade não tá, né? Porque é a visão dela. Em alguns atendimentos, o maior tempo que eu fico no atendimento, muitas vezes dependendo da família, é justamente tentando, né, conscientizar e bater na tecla do que o que é importante, né? Porque às vezes a família acredita que o que vai ser mais importante ou que tem que fazer isso ou aquilo, e eu tenho que fazer uma desconstrução para que a gente possa construir esse caminho. Então, com algumas famílias eu levo muito tempo nessa questão de conseguir mostrar, calma, esse não é o caminho. O nosso caminho é esse. Tira isso da tua cabeça, né? Então, talvez essa questão da quantidade, né? Porque eu tenho muitas mães que falam, porque não tá comendo quase nada, come muito pouco. E muitos bebês comem pouco mesmo, né? Muitos comem pouco, como eu já falei aqui, eles têm um apetite muito pequeno e estão saudáveis, né? Por quê? Porque a gente ainda tem muito essa questão da quantidade, tá? Mas aí, agora falando com relação o que é um caminho certo, né? Na nutrição infantil, o que é um caminho certo dentro da introdução alimentar? O que é o caminho certo que eu quero conduzir, né, todas as famílias e os bebês. Esse caminho é um caminho onde a gente vai passar por muitos obstáculos, né? Ele jamais é um caminho, uma reta, né? Por mais que possa ter começado lindamente, tá dando tudo certo, ele não vai seguir sendo uma reta, né? Ele vai ter muitas curvas, ele vai ter muito sobe, vai ter muito desce, vão ter dias de glória, vão ter dias de meu Deus, socorro. Então, um misto de sentimentos, de cansaço, mas a gente vai conseguir chegar lá, num bebê que come bem e de tudo. Esse caminho certo vai nos levar para o que é chamado de comedor competente. É, é isso que eu explico, que eu falo, que eu levo, né, que eu mostro qual é esse caminho, né, para as famílias, para que a gente chegue nesse comedor competente. O que é esse comedor competente? Né? É aquele bebê que, ao finalizar a introdução alimentar, que a introdução alimentar finaliza ali nos 2 anos, é um bebê que ele vai saber se relacionar com os alimentos, ele vai saber sentir prazer ao comer os alimentos. Não um prazer apenas lá do doce, porque até então a gente, né, o bebê até 2 anos, a gente não quer que esse bebê consuma doce, né? Então, esse prazer ele vai ter ao comer comida, né? Que isso é outra coisa também que de antigamente, né? Que a gente também tenta quebrar esse prazer de achar que é só prazer com doce. Então, esse comedor competente, ele vai saber quando é o momento da refeição, vai fazer uma refeição em família, vai saber se portar, não vai ter dificuldade de lidar com situações, hoje almoçou no restaurante, ou hoje foi na casa da avó, ou hoje está comendo em tal lugar. Não tem uma rigidez de preparações, uma rigidez de utensílios, não, é só aqui, né? É um bebê leve, né? Ele vai comer com prazer, ele vai ser muito fácil, né, da família continuar lidando com essa alimentação dele. Ele vai respeitar, vai continuar respeitando os seus sinais de fome e saciedade, então ele vai saber dizer não, não quero mais. Ele vai saber fazer escolhas, né?
Então, o bebê. E principalmente, né, que ele tenha autonomia para comer. Autonomia para saber levar, né, a sua comida à boca. Autonomia até também para dizer, esse eu quero, esse eu não quero. Então, esse é o comedor competente. É lá que a gente quer chegar. Esse vai ser o seu filho que vai comer bem e de tudo, né? Porque esse bem e de tudo tudo, tudo, tudo que existe, né? Até porque ele vai comer de tudo que tem aí na sua casa ou que você oferece, né? Então, a gente, eu pelo menos, né, tô numa região do país onde a gente consome determinados alimentos que é diferente de outra região. Esses dias eu conversei no grupo que eu tenho de nutricionistas sobre o açaí, porque uma mãe veio me perguntar do açaí, que ela é lá da região, onde eles consomem açaí direto, totalmente diferente do consumo aqui. E aí eu fui conversar nesse grupo de nutricionistas para entender como que é lá. Então as nutricionistas de lá explicaram, né, deram uma aula para todas nós do consumo de açaí em outra região. Então, esse comer de tudo vai estar relacionado também ao tudo que tem na sua casa. Então, isso também você precisa pensar. Como que é esse bebê que você quer, esse filho que você idealiza, que ele coma como? Né? Não adianta a gente fazer um bom trabalho com o bebê se a casa, né, se a família não tem uma boa alimentação. Que por um tempo a gente vai conseguir oferecer para o bebê, não, só isso, aquilo, o bebê vai comendo. Mas isso não vai durar muito tempo, porque ele vai começar a ver o que os outros estão comendo. E vai chegar um ponto que ele não vai mais querer comer o dele, porque ele vai querer comer o que os outros estão comendo. Então, por isso que eu falo muito aqui de refeição em família, de todos comerem a mesma comida, tá? Por quê? Porque o bebê já vai estar ali dentro. E se a gente precisar também fazer uma reeducação com o restante da família, é um momento de aproveitar, né? Essa oportunidade para fazer essa mudança na alimentação. Então, uma coisa que você precisa pensar é esse caminho lá que você quer chegar, você também tá na casa que o seu bebê vai morar, na sua casa. Tá assim? É assim que você quer? Se não tá, vamos mudar. Muda. Dá tempo. Sempre dá tempo. Tá? Mas não adianta idealizar uma coisa que depois não vai viver. Porque o bebê, ele vai, depois, né, dos 2 anos, a gente já fala, não é mais bebê, né, criança, então, ele vai entrar nesses hábitos que tem na casa. Então, a gente vai ter jogado fora tudo que a gente construiu? Não, porque a gente construiu uma boa base. Mas não adianta nada a gente ter uma boa base se a gente não seguir a nossa construção. Tá? Então, as perguntas para você. O que é esse caminho certo? Tá, então, aqui eu já falei, né? Qual seria esse caminho para ser trilhado, aonde a gente quer chegar lá, né? Com aquele comedor competente. E se aí no seu pensamento do caminho certo, se esse local que o bebê tá, né, se o ambiente que o bebê tá, vai favorecer ele a chegar no caminho certo. Porque aí você vai ter que optar. Ou você muda o ambiente, ou você vai ter que mudar o seu desejo, o seu sonho do caminho certo. Porque senão vai ser difícil. Mas ok. Então aqui a gente já entendeu, né, a questão do comer bem, a questão do caminho certo, qual seria esse caminho certo, né? Porque aqui o assunto hoje era, comecei a introdução alimentar. Será que eu estou no caminho certo? Então, eu já mostrei, né, falei um pouco do que é esse caminho certo, tá? Onde a gente quer chegar, onde eu quero chegar com as famílias que eu atendo, tá? Mas aí, de repente, você ficou aí pensando, poxa vida, então eu acho que eu não tô no caminho certo. Mas não vai só ficar parada, né? A gente precisa agir, a gente não pode esperar acabar a fase da introdução alimentar, porque assim, nós temos 18 meses de introdução alimentar, é bastante tempo. Por isso que eu falo, não é só uma linha, é um sobe e desce, né? O bebê ficou doente, não come. O bebê depois que ficou doente, ele recupera, ele come, 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 come. Fica todo mundo feliz, aí começa a vir o dente, o bebê para de comer. E assim vai, e assim vai. É um dia de cada vez, ou uma semana de cada vez. Uma semana come, outra semana não come, né? E se você esperar
né? Perder essa oportunidade que a gente tem de 18 meses, não é que depois a gente não possa trabalhar, né, com a criança. Sim, tanto é que se trabalha com criança, com adolescente, com adulto, né? Tem nutricionista que trabalha com todo mundo. Mas pode ser mais difícil para você, para o bebê, que já vai ser uma criança. Então, a gente esperar terminar essa fase para saber, será que eu estava no caminho certo ou não? Como é que será que vai acabar? Será que vale a pena, né? Será que vale a pena esperar para saber? E muitas vezes o que acontece? Ai, o bebê não está comendo, ai, aí a família tenta entender, muda isso, muda aquilo, muda algumas estratégias, que foi o que a gente conversou na semana passada, né? Das recusas. E aí muitas vezes começam a tentar algumas estratégias que vão piorando, piorando, piorando. E quando está numa situação que o bebê não precisaria estar, né, nessa situação. Então, poderia ter sido feito de outra forma, ter conduzido de outra forma, né? Porque o que eu falei na semana passada foi essa questão da recusa e o como o seu bebê vai reagir está mais relacionada ao seu comportamento do que ao do bebê. Né? Então, como a gente, né, o adulto, a mãe, o pai, a avó, o tio, reage àquela recusa. Então, isso é muito importante. E aí, aqui ok, se você não está no caminho certo, a gente não pode esperar. Né? Não tem como esperar, vou esperar porque de repente daqui a pouco vai passar. Né? O tempo vai passar. O tempo vai passar. Então, os bebês, eles são diferentes, né? E a gente tem que entender isso e ajustar as expectativas. Pode ser que o que seja possível, né? Pode ser que o caminho possível seja diferente do caminho que você gostaria. Mas a gente vai trabalhar, né? Por quê? Porque muitas vezes a expectativa ela é muito alta, né? Então, não, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que voltou. E aí, então, muitas vezes, primeiro tem que alinhar essa expectativa. Né? Então, aqui hoje eu falei, né, do comer bem, né, que esse comer bem vai depender muito de cada pessoa. Qual é esse caminho que a gente gostaria de trilhar e o que a gente pode fazer. Então, ok, o bebê, vocês não estão no caminho certo, o que a gente vai fazer? Então, existem algumas ferramentas, né? Para que eu, enquanto nutricionista, eu possa avaliar, né, e verificar. Será que esse caminho está ok ou não está? Né? Então, são alguns pontos, né? Porque durante os atendimentos, o que eu faço? Eu tenho pontos onde eu vou avaliando. O bebê faz isso, faz aquilo. Com alguns vídeos a gente consegue. Ou então questionando a mãe, não, mas como é que tá? Então tá. Então aí a gente já vai avançar. Ou não, então vamos, né, oferecer mais de tal forma. Tentar usar essas ferramentas para poder entender esse caminho. E de repente, às vezes o caminho, ele realmente não tá legal. Realmente, não. Verifiquei, né, avaliei, vi como esse bebê tava e realmente o bebê não tá indo no caminho que a gente precisa. E como eu falei, vai chegar, vai, mas vai ser um caminho mais longo, porque vai lá fazer uma volta, vai ter que vir e tal. Então, aí muitas vezes eu tenho que falar muitas vezes com a família, então ter um contato mais direto, questionar, mandar áudios, conversar. Por quê? Porque é preciso a gente ajustar e entender o que está acontecendo para conseguir corrigir o nosso caminho. Então, isso é uma das atuações, né, da nutricionista infantil. Então, é uma das minhas atuações. Então, entender qual é o caminho que vocês estão para a gente corrigir, né? Porque algumas famílias, elas pedem, né, o atendimento antes de começar. Então, não, eu quero começar tudo certinho, quero saber tudo certinho que eu tenho que fazer. Outras acabam solicitando, pedindo um acompanhamento quando começa a pensar, poxa vida, mas eu acho que tem algo que está errado, né? E muitas vezes é relacionado ao bebê não comer. E esse não comer, muitas vezes, é mais relacionado ao ambiente. Então, às vezes, é um ponto muito pequeno que a gente precisa ajustar
para o bebê começar a se desenvolver. E aí, em poucos dias, a gente já vê uma grande diferença nesse bebê. Então, se você já começou, e talvez o que eu falei aqui hoje, né, você tá pensando, poxa vida, eu não sei, eu acho que eu não tô no caminho certo, ou não, eu acho que agora eu entendi, então, o que seria esse caminho certo, vou ajustar as minhas expectativas e vou tentar entender aonde que eu tenho que estimular para seguir, né? Lembra que eu falei dos obstáculos? Que a gente precisa ter alguns obstáculos para que ele chegue lá, né? Porque não vai ser uma mágica o seu bebê, plim, com 2 anos, você vai colocar ele, né, sentadinho lá à mesa com vocês fazendo a refeição e ele vai ficar comendinho com colher e garfo, tomando a sua água no seu copinho e tranquilo. Não vai ser uma mágica. A gente vai construir. É construção. Lembra que eu falei, a gente precisa dar oportunidade, né? Uma oportunidade segura e confiar no bebê. E aí, assim, a gente consegue ir caminhando com ele, né, nesse caminho. Então, se por acaso você aí pensou, entendeu tudo que eu falei e realmente avaliou, não, eu acho que eu não estou no caminho certo realmente, então, talvez eu não esteja no caminho certo, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso saber como mudar, né, essa rota, esse caminho para chegar lá. Então pode me mandar uma mensagem, tem um link do meu WhatsApp direto na bio, ou pode mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, porque a gente não deve esperar, né? E eu sei que muitas vezes as famílias tentam, não, mas eu vou fazer sozinho, tem várias dicas aqui mesmo no meu perfil, tem muita informação, né? Tem bastante coisa, eu já produzi bastante conteúdo, sigo sempre produzindo, tem muita coisa. Mas às vezes fica uma colcha, né, de retalhos. Então, juntar uma informação daqui, uma dali. Por quê? Como eu falei, o bebê, ele é único. Então, talvez algo que eu falei, né, que eu passe alguma orientação para uma família, não vai servir para outra. Porque aquele bebê, ele é diferente, ele não aceita, não é daquele jeito com ele. Então, às vezes, se você fica tentando sozinha, você fica mais estressada e não consegue ver uma evolução do bebê. Porque eu sei que as mães que os bebês não comem, né, uma certa quantidade, é uma mãe que já está mais preocupada. Eu também já tive aí, vou falar, eu já tive aí, né? Eu já tive aí com a Dora, eu tive essa preocupação, né, da quantidade. Então, eu sei como que é essa dor de, meu Deus, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Então, eu tô aqui para poder te guiar, te ajudar. Então, te dizer como que a gente vai fazer para chegar nesse caminho certo. E se você for pensar, tudo que a gente consegue, né, fazer com o bebê nessa idade, todos os benefícios que a gente tem com uma boa introdução alimentar, é um investimento muito barato. É um investimento muito barato, porque tudo que a gente vai ter de prevenção de saúde, de construção de paladar, então é fantástico. Além de ser, né, encantador, né, trabalhar com os bebês e ver os bebês evoluindo, é algo que financeiramente vale a pena e é muitíssimo importante para a saúde do seu bebê. Então, agradeço aqui a presença. Eu acho que não tem nenhuma outra pergunta, que eu acho que eu já tinha respondido. Isso que a Elisa tinha falado. Então, muitíssimo obrigada e até uma próxima, né, na próxima semana. Tchau, tchau.